pelos hinos de louvor, pelos hinos de adoração, por tudo aquilo que o Senhor, Ele já começou a fazer na nossa vida nessa noite, irmão. A gente está aqui porque a gente precisa de uma palavra da parte de Deus. Eu estou aqui porque eu preciso ser renovado pelo Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso que a palavra dele chegue no meu coração mais uma vez, trazendo ânimo, trazendo força. Porque, irmãos, dias difíceis, nossa, todo mundo sabe que a gente está vivendo isso, não é, irmão? A gente não vive no mundo de fantasias, nós vivemos no mundo real, né? Nós vivemos no mundo de luta, de guerra, no mundo que jaz do maligno, no mundo que as pessoas que ainda não conheceram ainda Jesus, ainda vivem contra a vontade e a palavra de Deus, onde o sistema de governo desse mundo vai fazer de tudo para que a cultura maligna seja impregnada no coração das pessoas, e não a cultura do alto, e não a cultura de Deus. O mundo que nós vivemos, realmente, a cada dia que se passa, irmão, não vai melhorar não. Você acha que vai? Vai não. Vai melhorar não. É disso para pior. Pastor, vindo na quinta-feira à noite, você começa dizendo isso. Irmão, mas indo de mal a pior, porque os fins do tempo está cada vez mais próximo, nós nos apegamos às palavras de Deus. E seja no dia mau, seja no dia bom, seja no dia de luta, seja num dia de vitória, seja num dia de desespero, seja num dia de calmaria, nós sempre podemos descansar nas palavras do nosso Deus. Sempre. É essa palavra que reanima e conforta. Superar dias difíceis com a palavra de Deus, essa é a chave para a nossa vida. Não é com filosofias humanas, não são com palavras vazias, mas superar dias difíceis de acordo com a palavra do nosso Deus, vivendo no nosso dia a dia as palavras de Jesus, as palavras que Deus Ele ministrou sobre a nossa vida. Olha, irmãos, desde a semana passada eu estou sendo altamente ministrado pelo Senhor no livro do profeta Miqueias. Já li esse livro algumas vezes, nessa semana reli também algumas vezes, mas o tempo era de muito caos, o tempo era muito difícil, o tempo que Israel vivia, difícil demais, algumas coisas até semelhante a que nós vemos hoje. O tempo era tão difícil que o profeta, ele vai escrever essas palavras, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha que tempo, olha, faz a leitura aqui comigo, olha o que o profeta está falando. Essa versão, eu fiz questão de colocar a versão Almeida e corrigida, não é NVI como geralmente eu uso, mas olha o que o profeta escreveu: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rasbiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Olha que forte, irmão. Não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Olha o exemplo que ele está trazendo. Olha como estava o nível da sociedade. As suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O melhor, tá vendo aí, ó? O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por todas as sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Ele está dizendo aqui que nem marido podia confiar em esposa. Olha o tempo difícil. Continua. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Olha como estava o nível da família. Está vendo aí? Nível do reino,
nível da sociedade de uma forma geral, nível da família. Olha que ele vai assim, não pode nem confiar na própria casa. Aí ele vai dizer, depois de tudo isso, olha o que ele vai dizer: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você pode dizer amém por essa palavra? Eu, porém, esperarei pelo Deus da minha salvação. Eu, porém, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quantos aqui podem levantar as suas mãos e dizer assim: eu creio que Deus está me ouvindo. Eu creio que Deus está me ouvindo. Eu creio que Deus está me ouvindo. Aleluia. Deus me ouvirá. Vou ler só até aqui. Deus me ouvirá. Olha, mais uma vez, que tempo difícil. O profeta vai abrir a sua boca e vai trazer essas palavras. Deixa eu só trazer mais uma vez a sua memória. Os homens de autoridade aqui haviam vendido a justiça. Vendido a justiça sem vergonha alguma. Olha, o príncipe pede recompensa, o juiz aceita suborno, os nobres falam de seus desejos de maldade. Aqueles que eram os chamados homens, vamos dizer assim, religiosos, ele vai dizer assim: o melhor deles é como um espinheiro. Você já teve quando você era, quem sabe até pequeno, você passou correndo e você ralou o braço no espinheiro? Irmão, acontecia comigo direto isso. Quando eu ia para o sítio da minha avó, lá em Penedo, tinha lá um canteiro que tinha as roseiras. Eu fazia questão de passar. Quando eu passava, várias vezes, arranhei meus braços. Onde? No espinho. O mais nobre deles, o melhorzinho, o profeta diz assim: é como um espinheiro. Nos ciclos sociais, amigo não era confiável, as famílias não se ajudavam, o filho chamava o pai de tolo, a filha se levantava contra a sua mãe. Miqueias se levanta para dizer que havia um caos na nação, havia um caos em todos os níveis da sociedade. Diante de todo caos, eu e você precisamos aprender com Miqueias, não para ficar olhando para o caos, não para ficar olhando para o tempo difícil. Diante de tudo isso, Miqueias vai dizer assim: eu, porém, esperarei no Senhor, porque Ele me ouvirá. Essa tem que ser a sua palavra nessa noite. Eu, porém, esperarei no Senhor, porque Ele me ouvirá. A solução vem do Senhor. A solução vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Será que você pode ser usado aí por Deus e dizer para quem está do seu lado, dizer assim: irmão, a solução vem do Senhor. A solução vem do Senhor. A solução vem do Senhor. Numa sociedade desse jeito que eu estou descrevendo para você, a solução vai vir de onde? Vai vir do juiz? O juiz é comprado. Vai vir do príncipe? O príncipe só quer saber dos desejos maus do coração. Do governo só quer saber dos desejos maus do seu coração. Vai vir de quem tem religião no coração. Quem é religioso, aqui o texto está dizendo assim: o melhor deles é como um espinheiro. Você e eu, nós não somos pessoas religiosas, amém, igreja? Nós somos pessoas de Jesus. Somos pessoas de Jesus. Eu, porém, esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe por quê, irmão? Porque num tempo desse, num tempo tão difícil como esse, se você entender que sozinho você vai administrar as suas crises, é muito provável que você tome decisões erradas, e aquilo que estava ruim pode ficar pior. Porque você não pode ser governado pelo seu coração, principalmente em dias difíceis. Principalmente em dias no qual tem se levantado tantas pessoas contra você, contra a sua casa, no qual o reino das trevas tem batalhado tanto contra a nossa família. Pastor, e aí? Esperarei em Deus? Eu vou esperar no Senhor, você tem que esperar no Senhor. A gente tem que voltar o nosso coração para o Senhor, pedir estratégias a Deus para que a gente não tome decisão errada, pedir estratégias a Deus para que a gente não venha agir conforme a nossa justiça. Irmão, olha, eu acredito que tem gente aqui que é muito parecido comigo, com um senso de justiça
que se deixar a gente botar a nossa força, meu Deus, ainda bem que não é na minha justiça, nem na sua, é na justiça de Deus. Ainda bem que não é na nossa vontade, mas é na vontade de Deus. Mas pastor, às vezes dá vontade. Eu sei que dá. Eu sei que dá. Eu sei, né, meu irmão? Eu sei que dá. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou esperar no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque decisões precipitadas podem resultar naquilo que você não esperava. Irmão, quando você tiver uma decisão para você tomar, quando você estiver passando um momento muito difícil, nunca coloque em prática o primeiro pensamento que vem na sua mente. Tenha calma. Porque aquilo que está ruim pode ficar pior. Se Miqueias aqui fosse esperar pelos homens, ficaria pior. Se ele fosse abrir o seu coração para o juiz, para o magistrado, para quem ele estava no governo, com certeza, à medida que ele falasse, ele seria tomado preso, e até mesmo a sua vida correria risco. O tempo era difícil. Eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Pastor, mas era naquele tempo. Escute, olha o que Paulo vai escrever em 2 Timóteo. Olha a semelhança. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Tempo de Miqueias, no tempo de Paulo, no tempo de hoje. Pastor, cadê a justiça? Pastor, cadê o governo para todos? Pastor, qual a saída? Daqui a pouco a gente vai entrar em dezembro. Daqui a pouco a gente entra em 2025. E parece que as coisas estão indo cada dia de mal a pior. Comecei falando isso, não foi? Eu, porém, esperarei no Senhor, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Você tem que sair dessa noite com esse versículo na sua cabeça. Eu, porém, olharei para o Senhor. Quer vencer os dias difíceis? Todo mundo quer, sim ou não? Primeiro, olhe só para o Senhor. Só olhe para o Senhor. Porque se você olhar para o homem, você se entristece. Se você olhar para a igreja como instituição, você entristece. Se você olhar para líderes somente, você se entristece. Se você olhar para quem está junto de você, se entristece. Se você olhar para as circunstâncias, você para. Se você for olhar para a falta de justiça, para a falta de paz no mundo, você trava na hora. Não dá vontade de fazer nada. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Não. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, tire os seus olhos daquilo que não vai levar você para lugar nenhum. Ou seja, tire os seus olhos dos homens. Tire os seus olhos das instituições. Olhe somente para o Senhor. Por quê? Porque no momento que você olhar para o Senhor, no momento que você focar em Deus e buscar força nele para você vencer os seus dias, Salmo 32:10 vai dizer assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. É o próximo slide, filha. Porque se você olhar para o Senhor, você vai dizer o Salmo 125:1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalados, mas permanece para sempre. Porque se você olhar para o Senhor, você vai fazer como o salmista, no Salmo 28:8, que vai dizer assim: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Porque se você olhar para o Senhor, você vai fazer como está escrito em Números, no capítulo 14, Números 91, Salmo 91:10, vai dizer assim: nenhum mal te sucederá. Eita, meu irmão, nem praga alguma chegará à tua tenda.
É só você olhar para o Senhor. É só você clamar pelo Senhor. É só você tomar a posição de servo. É só você orar ao Senhor. É só você buscar o Senhor. É só você pedir direção ao Senhor. É só você abrir mão dos desejos do seu coração, que vai de encontro àquilo que o Senhor tem colocado por princípio para a sua vida. Eu vou olhar para o Senhor. Diga assim: eu olharei para o Senhor e vou esperar no Deus da minha salvação. Esperar no Deus da minha salvação. A nossa esperança está nele. A nossa esperança não está no próximo presidente dos Estados Unidos. Apesar de que eu acredito que algumas coisas vão melhorar. A nossa esperança não está no governo do Brasil. A nossa esperança não está lá no Senado, na Câmara dos Deputados, nem no STF. Não, a nossa esperança está no Senhor. Acabou. A nossa esperança não está na nossa força, não está no nosso dinheiro. A nossa esperança não está na nossa influência. Eu vou esperar no Senhor. Esperar é fácil para você? Ninguém gosta, irmão. Eu estou para conhecer alguém que gosta de esperar, sério. Estou para conhecer alguém que gosta de esperar. Mas esperar o tempo de Deus. Tempo de Deus é igual o melhor tempo. Ponto. Promessas de Deus vão se cumprir. Ponto. Provisão de Deus na hora certa chegará. Ponto. Vale a pena esperar pela bênção de Deus. Vale a pena esperar o tempo do Senhor. Vale a pena esperar o agir do Senhor. Vale a pena. Mas aos nossos olhos é muito difícil. Irmão, quantas passagens bíblicas a gente vê isso? Quantas passagens, eu estava lembrando agora. Botei até aqui para a gente ler daqui a pouco. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Está falando um pouco ali da história do rei Josafá, homem temente. Josafá, homem temente. Homem que conhecia o Senhor. Aí o capítulo vai começar assim: levantou-se contra Judá os amonitas, os moabitas e o povo de Seir. E eles eram tão numerosos quanto um exército incontável. A gente já viu histórias parecidas. A notícia chegou para Josafá, um exército gigante, com muitos homens, está chegando, vindo se posicionar contra Israel, contra Judá. Primeira coisa que Josafá fez, se você ler o capítulo 20, você vai ver, ele chama o povo, todo o povo de Judá, ele vai ser reunido. Josafá chama e diz assim: vamos proclamar um jejum, vamos proclamar um tempo de oração, porque o inimigo está vindo. Nós não temos um exército no mesmo tamanho, com os mesmos equipamentos. Eles são mais numerosos, eles são muito mais fortes. A gente vai depender de quem? Da nossa força? Não, se a gente for para a batalha, a gente vai perder. Aos olhos de Josafá, era isso. Junta o povo, faz oração, começa o jejum, é proclamado em toda a nação de Israel. O que foi que Deus fez? Diga assim: Ele respondeu. Ele respondeu, irmão, porque Deus sempre responde a nossa oração. Deus sempre vai responder a oração. Deus sempre vai responder a nossa oração. Aí, linda a oração de Josafá. Em casa tu lê, irmão. Lê 2 Crônicas capítulo 20. Ele vai começar: Deus do céu, Deus criador de tudo, Deus que nos livrou do Egito, Deus que não permitiu, quando a gente estava andando no deserto, que nós vencêssemos, que nós derrotássemos, que a gente aniquilasse esses inimigos, amonitas, moabitas e povos de Seir. O Senhor não permitiu, e agora eles cresceram. Porque tem coisa, irmão, na nossa vida que a gente vai voltar a batalhar, que a gente poderia, aos nossos olhos, nós poderíamos ter vencido antes. Quem sabe é um vício que lá atrás você até achava que estava vencendo, mas passou o tempo e você não venceu. Quem sabe é uma dor que você achava que estava adormecida, mas de repente ela volta. Mas de repente você achava que já tinha sido curado,
já liberado perdão, mas quando você viu uma cena, ou quando você viu aquela pessoa, aquela dor bateu novamente em você, e você pode ter dito assim: mas Deus, por que o Senhor não me tratou antes? Por que o Senhor não me curou antes? Querido, entenda. Por que o Senhor não me deu vitória antes? Querido, entenda. Tudo tem um tempo, tem um propósito. Se o Senhor não curou hoje, é porque amanhã existe um propósito muito maior. Se o Senhor não trouxe vitória e libertação ainda ontem, é porque hoje o Senhor vai fazer algo muito maior, vai ficar muito mais marcado na sua vida e nas próximas gerações. Lá atrás o povo podia ter derrotado esses 3 inimigos, não derrotou, Deus disse que não. Agora eles cresceram. Mas Josafá diz assim: Senhor, agora está nas tuas mãos. Josafá estava dizendo assim: Senhor, eu não sei como o Senhor vai agir. Podia ter agido antes, aos olhos de Josafá, sim. Mas aos olhos de Deus, não era aquela hora ontem, era a hora agora. Era a hora naquele momento. Reúne o povo. Aí Deus vai levantar. Irmão, filho, bota aí. 2 Crônicas, eu estava nessa leitura agora há pouco. 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas 20, versículo 14. Versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, não apareceu não? Bora, filho. 2 Crônicas, NVI, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Então, todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Agora, olha o que eu quero falar. Filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matatias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Olha, ele está falando aqui de 4 gerações. Começou lá de um descendente de Asaf, que era um levita, que era um homem que dedicou a sua vida à adoração a Deus. O ensino desse levita passou para o seu filho, que passou para o filho do filho, do filho do filho, que foi passando de geração em geração. Benaia foi o chefe da guarda de Davi. Não foi um dos seus maiores guerreiros, mas foi o cara que Davi confiou a guarda do seu palácio, a guarda dos seus filhos, a guarda das suas mulheres. Ele recebeu a confiança de Davi. Eu não estou aqui falando do fim desse homem, mas estou dizendo que foi um homem temente a Deus, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, com o bisavô, com o tataravô. Querido, lembre disso. A decisão que você toma hoje, para servir a Deus, reverbera nas gerações adiante. Muita gente que está aqui sentado, como vocês, eu tenho muita gente aqui no nosso meio que está achando que é sobre você, que é sobre o seu casamento. Não, é sobre o seu filho, é sobre os filhos do seu filho, é sobre os seus netos, que você nem imagina qual vai ser o nome, imagina nem como é que vai ser. A decisão que você toma hoje é para adiante, para gerações adiantes. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Meu irmão, quem era esse cara? Tataraneto de um levita, que era neto do Matatias, que era pai de Benaia, que era assim. O Espírito de Deus falou. Querido, quando você cultiva a presença de Deus no seu lar, essa presença vai ficar por gerações. Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeziel, filho de Matatias, levita. Brotou para aí, irmão. E foi através desse cara que foi tomado pelo Espírito de Deus. Aí ele vai dizer, versículo 15: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Não tenha medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Ai, irmão, que frase fantástica. Pois
A batalha não é de... Quem está entendendo o que Deus está falando hoje? Pois a batalha não é de vocês, não é na sua força, não é no seu tempo, não é com as suas armas. A batalha não é de vocês, mas de quem? Mas a batalha de quem? A batalha é de Deus. E Deus perde batalha? Nosso Deus não. Nunca perdeu uma batalha. Reúne o povo, a batalha vem de Deus. Se prepara para a batalha, se prepara. Fiquem aí, fiquem em posição. Eu vou lutar por vocês. Amonitas veio de um lado, o outro povo veio do outro. Sabe o que aconteceu? Deu um conflito entre eles, começaram a lutar entre eles. Os próprios inimigos começaram a lutar entre eles. Aí de repente veio os outros inimigos, o povo de Seir, viu que estava lá a maior batalha, entraram na batalha, começaram a matar uns aos outros. O Senhor confundiu os inimigos que haviam se levantado contra o povo dele. Eles batalharam entre eles e morreram entre eles. Porque eu creio que é assim, irmão. A arma levantada contra o Filho de Deus não prospera. Ela luta contra ela mesma e elas próprias se desfazem. Elas próprias se desfazem. Tem coisa, irmão, que a gente não precisa fazer nada, só se posicionar e deixar Deus agir. Eu entro nessa história aqui e eu me vejo muitas vezes aqui nessa frente de batalha, o inimigo vindo e doido para partir para cima. Principalmente quando eles estavam lá, começando a batalha entre eles. Não, agora vamos. Não, Deus disse assim: se posicione, a batalha é minha. Tem coisa que a gente tem que só se posicionar. E quem se levanta contra mim, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia. E quem se levanta contra as famílias, que Deus tenha misericórdia. E a arma que foi forjada contra os nossos filhos não vai prosperar. Não vai prosperar. E a armadilha e o trabalho e a feitiçaria e a macumba que fizeram, maior que está em nós do que o que está no mundo. Todo encantamento cai por terra. Todo trabalho dos infernos cai por terra. Toda palavra liberada cai por terra. Até a oração contrária, irmão, cai por terra em nome de Jesus. Por quê? Diga assim: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Diga assim: nenhuma arma forjada, preparada contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família vai prosperar em nome de Jesus. Porque o Senhor é quem te guarda, 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 o Senhor é quem te guarda. É o Senhor. O povo, os inimigos entre eles. Aí o final do capítulo 20, Ari, diz que o exército de Josafá leva 4 dias. Porque, irmão, vê só, é a lei da guerra. A lei da guerra. 4 dias saqueando os despojos de guerra. O povo foi para a batalha e ainda ficou mais rico. Não é assim que Deus faz? Então eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Número 3, porque Deus vai te ouvir. Porque Deus vai te ouvir. É o que Miqueias disse: olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus me ouvirá. Irmão, eu estou renovando a sua fé com essa palavra nessa noite. Deus vai te ouvir. Marido, diga para sua mulher que está orando: minha filha, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Mulher, diga para o seu marido que está orando: marido, Deus vai ouvir a sua oração. Pai, diga para os filhos: Deus vai ouvir você, meu filho. Filho, diga para o pai: Deus vai ouvir. Você entendeu porque eu falei tanto em família? Falei marido, mulher
pai, filho. Sabe por quê? Porque lembra que no contexto que a gente leu, a família estava sendo altamente atacada, ninguém podia confiar em ninguém, mas nós somos lavados no sangue do Cordeiro Jesus, nós podemos confiar, nós podemos contar com a nossa família, nós podemos liberar essa palavra sobre a nossa casa. O nosso Deus vai ouvir a oração da nossa família. Deus vai ouvir. Quando a nossa fé é fraca, Deus ouve o nosso clamor. Quem diz amém por isso? Deus ouve o nosso clamor. Quando as nossas necessidades são grandes, Deus ouve o nosso clamor. Quando você se sente muitas vezes sozinho, Deus ouve o seu clamor. Ô irmão, a gente nunca está sozinho. O salmista disse assim: o Senhor me cerca por detrás e por diante. Ainda que eu arme a minha cama, no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Ainda que eu arme a minha cama, no mais alto monte, ali o Senhor está. É o Salmo 139. Parou aí, meu filho? Já sente, né? O meu Deus está comigo. Josafá tinha essa certeza aí. Deus estava com ele. O povo tinha essa certeza, Deus estava com ele. Miqueias, capítulo 7, versículo 8, tem um versículo que eu não li aí com vocês. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: não se alegre, ó minha inimiga, com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, me levantarei. Eu posso estar pregando aqui para gente ferida, caída. Eu posso estar pregando aqui para gente que foi ferida por palavras, por pessoas, circunstâncias. Você sabe, palavras, pessoas, circunstâncias são as situações. Você pode ter sido ferido, você que está aqui no online comigo, você pode ter sido ferido, mas tem uma palavra de Deus para você nessa noite. O mesmo Deus que abençoa é o Deus que nos levanta, o mesmo Deus que nos guarda é o Deus que nos levanta. É o Deus que levanta, irmão. O que está abatido, o que está cansado, o Senhor renova as nossas forças. Eu declaro em nome, irmão, quem chegou aqui nessa noite precisando de uma unção de renovo de força do Senhor? Eu cheguei, irmão, precisando de uma unção de renovo de força. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas, vão caminhar, não vai cansar, subirão semelhante à águia que bate a sua asa e não cansa. Vai caminhar, não se cansa, não vai ficar fatigado, não vai morrer no meio do caminho, não vai morrer no meio do caminho, não vai parar no meio do caminho. Tem uma jornada para caminhar, tem uma jornada. Eu creio no Deus do renovo no meio da jornada. Sim ou não, irmão? Eu creio, irmão. Como eu creio no Deus de renovo na nossa jornada. Que o caminho fere, o caminho é longo, o caminho tem espinho, tem pedra, tem inimigos, tem tudo isso, mas no caminho, irmão, vê só, a gente não pode parar não, você não pode parar, porque é no meio desse caminho que a sua força é renovada. Lembra que eu estou dizendo? É no meio do caminho que essa força é renovada. É quando você chega diante de uma porta que está fechada, irmão, ela só vai abrir quando você chegar perto dela. Eu estou andando, mas eu estou vendo a porta fechada. Eu estou vendo tudo fechado, mas eu estou caminhando, porque eu sei que Deus vai abrir. Quando a gente chega perto, que a gente chega, a porta se abre. É dessa forma que Deus age. Mas eu não estou enxergando por onde mas eu vou continuar. Você já começou algo assim que você não sabia como fazer algo, aí você diz assim, Senhor, eu vou começar, agora me dá aqui uma paz no coração, me mostra por onde devo ir. Aí você foi, aí você conseguiu.
Eita, eu lembrei agora que eu ouvi uma vez a entrevista de um jogador de futebol muito famoso, que jogou no maior time desse Brasil. O nome dele era Garrincha. Então quem é um pouquinho já sabe, não vou precisar dizer nomes, né? Não vou precisar dizer nomes. E Garrincha jogava no maior time do Brasil, jogava na seleção brasileira. E aí ele foi fazer uma excursão na Europa. Escuta essa, foi uma excursão na Europa. Aí ele deu um drible lá. Todo zagueiro, Garrincha chamava de Jão. Ou Jão lá. Chamava de Jão. O Jão lá. Aí teve um repórter que chegou assim: seu Garrincha, esse drible que o senhor deu, a forma como o senhor passou pelo seu marcador. E disse que foi uma pergunta. E o intérprete interpretando para ele. A televisão aqui, a repórter falando: como foi isso, Garrincha? Como foi que você conseguiu fazer essa jogada? Como foi? Qual foi a técnica? Como é? Fale para nós. E o intérprete falando. Aí o Garrincha foi responder. Aí disse assim: ô dona Maria, olha, eu fui fundo. Quando eu vi, eu estava no gol. Aí gol. Teve estratégia? Não. Mas ele começou uma jogada. Teve estratégia? Não. Mas ele não ficou parado. Teve estratégia? Não. Mas ele continuou a jornada. Querido, é desse jeito que você tem que fazer. Você tem que continuar se renovando no Senhor. Vá, meu irmão, vá indo, que Deus vai com você. No meio do caminho essa porta se abre. No meio do caminho esse caminho será iluminado. Vá. Vá. Minha filha, eu lembrei do seu testemunho, de uma cirurgia que você foi fazer, que o médico pegou aquela coisa que estava ali, aquele cisto, e o médico disse assim, o médico deu testemunho para a gente. A Ariana foi fazer uma cirurgia, alguns anos atrás, e o médico, quando viu aquele cisto, ele disse assim, ele disse, eu não podia, eu tinha que extrair ele por completo, não dava para ficar nenhum resíduo dele, porque podia virar algo pior. Aí ele disse o quê? Meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar isso dessa menina? Um médico daqui de Maceió, ele disse assim, quando eu vi num cantinho tinha um ponto brilhando. Aí eu peguei, não sei se foi bisturi, se foi tesoura, eu peguei e comecei a passar, e fui cortando, e aquela luzinha ia passando, o negócio brilhando. Quando eu vi, o negócio pulou na minha mão. E aí foi retirado por completo. E o testemunho como é que eu vou fazer como é que eu vou começar? O Senhor, meu irmão, Ele vai mostrar, o começo, quando você começar, Deus vai mostrar o caminho para você seguir. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Então, quando você cair, Deus vai te levantar. Quando você cair, Deus vai te levantar. Quando você mais precisar, você verá a boa mão do Senhor, a justiça de Deus agindo sobre a sua vida, sobre a sua família. A situação de Miqueias aqui, do povo, era uma situação desesperadora. Miqueias descreve um quadro caótico: governo, justiça, família, população em todas as escalas sociais. E o que é que ele faz? Ele ensina para mim e para você: olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, vou ouvir a sua voz, vou clamar. Por quê? A gente pode confiar nesse Deus, irmãos. A gente pode confiar nesse Deus. Nas Bíblias mais antigas, o Salmo 21 está descrito como o Salmo do viajante. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel, porque o Senhor é a tua sombra que está à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada.
desde agora e para sempre. Quem crê nessa palavra? Quem crê que o Senhor guarda? Irmão, eu estava estudando há poucos dias atrás, eu lembrei disso agora quando vi o Salmo 121, um estudo rabínico desse salmo. Irmão, vê só, a gente, eu não quero, como é que eu posso dizer? Eu não quero desfazer daquilo, da sua teologia, daquilo que você crê nesse versículo, porque ele é muito mais profundo do que somente você sair de um lugar geográfico, e voltar para um lugar geográfico. É muito profundo. No hebraico, quando o escritor desse salmo, ele vai colocar assim: o Senhor guardará a tua saída. Sabe que saída é essa, irmão? Sabe que saída é essa? É a saída de uma criança do ventre da sua mãe. Olha que profundo. Não é uma saída geográfica, não. É o nascer de uma criança. É o nascer de uma criança. O Senhor guardará a tua saída. Nasceu uma criança. O Senhor guardará a tua entrada. Sabe qual é a entrada? É quando você e eu, no tempo do Senhor, nós voltarmos para a casa do Pai. Nós voltarmos para a casa do Pai. E aí a gente vai ver esse versículo se cumprir. Desde o nosso nascimento até a hora no qual todos nós aqui ou vamos ser chamados ou vamos ser arrebatados. Mas uma hora todos nós nos encontraremos na presença do grande Deus Todo-Poderoso. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. É nessa promessa que você pode descansar. É nessa promessa que você pode descansar o seu coração. São nessas palavras que você pode descansar a sua alma nos dias de maior caos social, governamental, familiar, seja o que for. O Senhor me guardará. O Senhor está comigo. Quem toma posse dessa palavra, irmão? Quem toma posse? Fica de pé, querido. Fica